Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou Guilherme Sebastiani. Com o Thiago Reginato do Tipocali. E Estúdio Maquinário. Exatamente. E estamos aqui no Estúdio Maquinário agora gravando a segunda pergunta. Essa não é sobre lettering, caligrafia, mas tem a ver com identidade de marca. É uma pergunta até que a gente ficou um pouco na dúvida do que a pessoa quis dizer, mas a gente vai tentar responder de umas 3 ou 4 formas diferentes que a gente interpretar. E é a pergunta da Aloma Viana de João Pessoa. Então, Aloma, se a gente respondeu algo diferente do que você quis perguntar, reformula a pergunta e manda pra gente, porque tá confuso. Mas vamos lá, vamos tentar. Vai lá. Microempresa como MEI consegue ter um brand financeiramente falando? Existe uma solução para essas empresas? Então, a gente discutiu antes aqui a tua pergunta. A gente falou, peraí, microempresa que seja um MEI. MEI é faturamento até 60 mil anual, Akira, acho que é isso? 80 mil anual, 70 mil anual. 70 mil anual, ou seja, uma empresa que vai ser micro, né? O microempreendedor individual, não é nem a empresa ainda. O empreendedor individual geralmente vai ser profissional autônomo que monta a empresa para passar nota ali até 5, 6, 7 mil reais por mês. Ele consegue ter um brand financeiramente falando? Aí a gente ficou na dúvida, Loma, quando fala um brand, você está querendo dizer um branding, se ela consegue contratar um trabalho de branding ou se ela consegue bancar um trabalho de identidade visual. Ela consegue desenvolver um trabalho de identidade visual, né? Exato. Ou contratar ou desenvolver. Aí que ficou um pouco a dúvida da sua pergunta. E como teve uma matéria bem bacana no jornal algum tempo atrás, justamente aqui com o Estúdio Maquinário, falando sobre desenvolvimento de marcas para pequenas empresas, foi uma coisa que a gente também, eu aqui a gente começou, eu achei que seria legal a gente poder dar duas diferentes perspectivas, porque quando a gente começou atuando com pequena empresa, foi lá em 2003, 2004, e muita coisa deve ter mudado nesse mercado. Então, Thiago, vamos pensar primeiro o que ela quis dizer identidade visual. Um trabalho de identidade visual para uma microempresa individual que tem um faturamento pequeno, é viável? Como ele pode ser viável? É super viável, porque eu acho que existe uma série de profissionais nessa categoria. Pode ser até um médico autônomo independente, que tem uma clínica com mais um sócio, ou um escritório pequeno de arquitetura, advogado, ou um freelancer de alguma área, um fotógrafo. Então, você prestar um serviço de identidade visual para ele é possível, tá? É um contexto bem diferente de uma empresa já de 50, 100, enfim, 500 funcionários, mas é uma outra categoria que, como eu posso dizer, super viável você atender, tá? E desenvolver um projeto tão bacana quanto para uma empresa grande, tá? Aliás, tem colegas meus que preferem muitas vezes trabalhar com esses clientes pequenos porque não tem burocracia, não tem tanta documentação. É mais ágil. É mais ágil, você fala diretamente com a pessoa, não é aquele contrato que você tem que chamar o motoboy, sabe? Contratar outro advogado para rever, outro advogado começa a brigar com o advogado do cliente para definir as cláusulas. Então, acho que é um perfil diferente, que tem um mercado muito grande, porque cada vez mais tem pessoas que estão trabalhando de forma autônoma, às vezes é um professor de línguas, né? Enfim, existe aulas particulares de diferentes assuntos, mas eu acho que é super viável você atender, e cada vez mais eu vejo esses profissionais buscando um profissionalismo e falar, cara, peraí, eu preciso de uma boa apresentação. Então eu preciso de uma marca, eu preciso de um template, de um slide, quando eu vou apresentar, eu preciso de um site, eu preciso do cartão de visita. Então eu vejo uma maturidade dessas pessoas e é um nicho de mercado bacana também para poder trabalhar. Até porque quando a gente fala da identidade mesmo de uma MEI, de uma micro, uma pequena empresa, a marca está ali se apresentando no mercado e ela tem que se apresentar de uma forma o mais profissional possível dentro do padrão de investimento que ela vai ter. Porque ela vai estar concorrendo com empresas grandes. Sim. Então, você concorre com uma empresa grande sendo o quê? Mais caro que a grande, porque geralmente a grande tem escala, e aí você vai ficar parecendo pior. Então, o que eu diria para uma MEI é que primeiro você tem que ter bem claro qual é a importância da identidade, aonde ela tem que aparecer e onde ela deve expressar. Então, por exemplo, quando a gente começou a Sebastiani em 2003, 2004, a gente já cobrava naquela época para pegar uma microempresa, alguém que estava começando. Naquela época, não estou falando de valores atualizados, era 3, 4, 5 mil reais um projeto básico de logotipo. E tem gente hoje que tem dificuldade de cobrar isso. O que eu estou querendo dizer é viável. Sim, é viável. É um custo absurdo e é um investimento que os profissionais estão vendo o valor, o retorno que isso traz. Agora, obviamente, a empresa que vai
prestar esse serviço, vai ter uma equipe enxuta. Exatamente. Nessa época era eu mais um estagiário, depois entrou a Kira, que hoje é meu sócio como segundo estagiário, então era no meu próprio apartamento, então eu tinha que ter uma estrutura enxuta. Acontece quando a tua própria empresa vai crescendo, você não consegue mais ter uma faixa de valor talvez tão interessante assim, porque pra você começa a ter... Porque você tem muitas despesas, tem CLT, gastos fixos, aluguel, uma série de outras demandas que você tem que pagar, né? Então é viável. E teve até um período, mesmo quando a gente ficou maior, o que a gente fazia? A gente virava para um cliente que estava começando uma empresa e não tinha o nome nem a identidade e falava, vamos investir no nome. E aí a gente fazia uma identidade visual básica. Em vez de virar e falar assim, vou criar seu logo, e aí pegava uma fonte, escolhia uma cor e dizia, tá aqui seu logotipo, a gente falava, cara, eu vou escolher uma fonte, pegar uma cor e eu vou criar uma identidade visual básica para você começar. Eu não vou ter o tempo da criação. Para ter todo um processo mais refinado, enfim, né? Que às vezes só no aperfeiçoamento do logotipo você gasta 1 ou 2 semanas, exato, mas eu vou selecionar uma grafia interessante, uma textura, um padrão de cor e dá para aplicar. Então para quem é pequeno e está começando e percebe que essa conta não fecha para prestar serviço para clientes pequenos, é importante que você, profissional de criação que está ouvindo a gente, tenha lucro, porque se não tiver lucro, a empresa fecha. Né? Lucro não é explorar ninguém, é poder crescer, é prosperar, é parte do negócio. Tentar não fazer um trabalho pior, mas você pode tentar reduzir o trabalho também. Mas aí vem uma outra questão, e se for um branding por uma MEI, será que dá? Aí eu já uma estratégia? Eu acho que é importante ter, mas eu não sei o quanto. O trabalho do branding vai ser muito maior do que o da identidade visual. Né, de pesquisa, de entrevista, ir no campo, imersão na cultura da empresa e levantar uma série de coisas, né, de investigação. Agora, acredito ser possível, mas muito acho que sendo alinhado na conversa, é aquela coisa que assim, eu consigo ir até aqui devido ao que você tem a me oferecer, né? Então tem que ser um combinado. Um trabalho enxuto, mas que claro que é enxuto. Exatamente. Né? Acho que entender a necessidade do cliente, que é aquilo que você falou, peraí, o quanto você precisa de fato e dar esses passos, né? Será que não é mais importante agora cuidar do nome, cuidar da identidade dessas aplicações, para daí num segundo momento a gente refinar o posicionamento, a crença... É uma questão de timing de investimento, porque... Você vai desenvolver toda uma estratégia para uma empresa que vai começar e que a realidade do mercado pode fazer ela mudar a estratégia, pode desperdiçar isso um pouco, mas se serve como dica, a Lívia Germano tem lá no nosso EAD, ela tem um curso que chama Start Your Brand Up, que é voltado daí para o próprio empreendedor pensar sobre a estratégia da marca. Mas de novo, nem sempre é no momento que ele está começando a empresa. Às vezes ele tem que testar o produto, ter um mínimo produto viável, não é deixar para depois como menos relevante, não é isso. Testa o produto ou o serviço, avalia. Em outros casos, se é um negócio com um risco maior, você já tem que ir com uma estratégia pelo menos básica, pelo menos tendo clareza de quais são os teus diferenciais e o básico do teu posicionamento. Então, Aloma, não sei se a gente respondeu, mas a gente tentou. Espero que a gente tenha ajudado você aí. Qualquer coisa, manda pergunta de novo pro Sebastião e numa próxima a gente responde. Tá bom? Um abraço.